Graças a Deus, não há no céu, não há no mar, não há na terra um Deus como o nosso Deus. Amém. Glória a Deus por isso. Buzina aí. É isso aí. Não há um Deus como o nosso Senhor. Que bom que você está aqui. Que bom que você está lá na sua casa com a gente, participando desse nosso culto ao vivo. E nós vivemos dias que, para algumas pessoas, a oração tem sido ou tem se tornado o único meio de obter esperança. Mas, infelizmente, ainda existem uma outra parcela numerosa das pessoas que tem negligenciado isso. Esquecem-se de apresentar os seus filhos, a sua esposa, o marido, o trabalho, as circunstâncias do dia a dia. Esquecem-se de apresentar essas situações ao Senhor. Esquecem de orar até por si mesmo, pedindo por sabedoria, por graça, pelo favor, pela bondade, pelo cuidado do Senhor. E elas entram numa prática que diz assim: depois eu oro. Já ouviu isso? Já praticou isso? Depois eu oro. E no depois eu oro, inevitavelmente nós nos esquecemos de orar. Esquecemos de colocar as coisas prioritárias na presença do Senhor. Esquecemos de apresentar os nossos queridos a Deus. Ao contrário do que muitos pensam, a oração é um diálogo entre um filho e o pai. Uma conversa aberta, uma vivência agradável, onde nós aprendemos com o Senhor, colocamos nas mãos dele aquilo que pensamos, sentimos e aquilo que precisamos. A oração que precisamos é como que o cultivo da respiração da fé. O coronavírus, o Covid-19, é algo que tem atacado os pulmões das pessoas e feito com que elas tenham dificuldade para respirar. Quando eu tenho dificuldade para respirar, falta de ar, você também já deve ter feito isso, nós respiramos, enchemos o pulmão de ar, na perspectiva de que vamos ter mais vida. A oração é isso, é encher o pulmão da presença do Senhor, é orar para que a vida se torne diferente, mais leve, mais tranquila. E eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia, por favor, lá em Colossenses, a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Nós vamos ler o capítulo 4, não todo o capítulo 4, alguns versículos do capítulo 4. Colossenses capítulo 4, os versículos 2 até o 6. Na minha Bíblia, tem um título, essa perícope, esses pequenos versículos aqui. Diz assim: a oração e a prudência. Paulo diz assim para os colossenses: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta, a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra sempre seja agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Fecha os teus olhos para uma oração. Pai querido, os conselhos que o apóstolo Paulo está dando aos irmãos da igreja de Colossenses servem para mim, servem para cada um de nós que estamos nas nossas casas, que precisamos entender que a prática das coisas do Senhor é que nos tornam diferentes das pessoas que não te conhecem. Nos ajuda, Pai, a praticarmos a oração todos os dias, a buscarmos ao Senhor,
a termos a oração como a respiração da fé, enchendo o nosso coração, o nosso entendimento da Tua vontade, para que sejamos e tenhamos palavras temperadas, como a palavra de Paulo nos fala. Assim nós oramos no nome do Teu Filho Jesus, porque cremos e confiamos nele e no Teu Espírito, que está sobre nós agora, ministrando cada um dos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Amém. Paulo, ele estava preso, e ele aproveitou o tempo dele na prisão para escrever cartas, para orar, para louvar a Deus, para ter uma vida devocional ativa. Agora pensa um pouquinho, se você estivesse preso no lugar de Paulo, o que você faria? Quais seriam as suas atitudes? Talvez alguns caras que estavam presos essa semana, que veiculou no meio de comunicação, alguns presidiários num presídio aqui do Paraná, fizeram uma live. O que você faria se você estivesse preso? Paulo orou, louvou e escreveu cartas. E aí eu quero te falar algumas coisas sobre a prática cristã, na perspectiva de que a maturidade cristã, o amadurecimento, nós já falamos isso domingo passado um pouquinho, o amadurecimento da vida cristã, ele é revelado no cultivo da vivência das práticas cristãs, seja no nosso relacionamento com Deus, ou seja no nosso relacionamento com as pessoas que estão ao nosso redor. E aí eu ajusto um pouquinho o teu foco, para nós olharmos para a oração nessa noite. A oração contínua, orar sempre e sem cessar. A oração começa mostrando que as práticas cristãs são algo que eu e você podemos fazer todos os dias, oferecendo as nossas vidas em adoração, em louvor, em entrega, em tudo na presença do Senhor. Mas nós crescemos mais com a comunhão contínua com o Senhor, quando lemos devocionalmente a palavra do Senhor, quando nós buscamos Ele com todo o nosso coração, meditando na sua palavra, ouvindo, memorizando da palavra e praticando ela na vida diária, todos os dias, colocando ela em prática. Sabe, irmãos, a própria palavra nos ensina como devemos nos dirigir ao Pai, de que maneira nós interagimos com Ele. A ligação entre a palavra e a oração é grandiosa, necessária e fundamental para o crescimento e para que haja uma conversação útil com o Senhor. A palavra faz a diferença e a oração é o meio que nós temos de nos conectar com o Pai que está lá no céu. Jesus, então, ele zeloso, orava todos os dias, buscava a presença do seu Pai, e os discípulos estavam vendo, e algo que eu acredito que tenha agradado o coração do Senhor Jesus, foi quando um dos seus discípulos, chegam para ele lá em Lucas, capítulo 11, o versículo 1, e diz assim: Senhor, ensina-nos a orar. Isso deve ter enchido o coração, porque a disciplina espiritual do Senhor Jesus era constante. Ele, em toda e qualquer situação, ele tirava um tempo para estar na presença do Pai. Ele buscava o Senhor todos os dias. E era para ele, e eu creio que pode ser algo indispensável na minha e na sua agenda diária, a oração. Com a atitude de Jesus, nós observamos que ele mantinha submissão, amor e relacionamento profundo com o seu Pai. Ele estava ligado a Deus nas suas orações. E aí nós começamos a olhar para o texto de Colossenses 4 e pensamos algumas palavras. E eu observo que as nossas orações precisam ser perseverantes. Olha o versículo 2: perseverai na oração. Paulo está nos aconselhando a sermos perseverantes. A igreja, você, não podemos deixar de orar. Se nós paramos de orar, o fogo no altar se apaga.
Um escritor chamado Warren Wiersbe, ele diz que se não houver fogo no altar, o incenso não subirá a Deus. Ele não está criando uma frase nova, mas ele simplesmente está parafraseando o que está escrito no Salmo 141, o versículo 2. Sem oração, o incenso, o aroma agradável, não chega na presença do Pai. Nós podemos colocar fogo no altar, mas sem a oração, não haverá algo que agrade o coração do Pai. Se eu não me alimento, eu não fico em pé. Há um ditado que diz: saco vazio não para em pé. E a oração é o que faz com que a minha vida espiritual, com que a minha jornada espiritual seja fortalecida, firmada e bem arraigada no Senhor. Se eu não alimento o fogo do altar do Senhor, o altar se cobre de cinzas. O altar não produz a luz, o fogo não se alastra. E o pior acontece: o fogo se apaga, a fé se vai, o ânimo acaba, não temos direção. E aí então eu comecei a pesquisar em alguns versículos bíblicos que dizem assim, que a igreja deve orar sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. A igreja deve orar sem nunca esmorecer. Lucas capítulo 18, versículo 1. A igreja de Atos dos Apóstolos perseverou unânime em oração. Atos capítulo 1, versículo 14. Quem é a igreja? É o templo? Interessante. Fazem mais de 2 meses que tem gente aqui que não põe o pé dentro do templo. Aí não ora mais? A porta do templo está fechada. Nós não temos ido aos cultos lá, porque fazemos ou eles aqui na quadra, ou fazemos de forma online. Então eu deixei de orar. Opa! Bota fogo no altar. Acenda o altar das suas orações. Segunda observação que eu faço nesse texto que nós lemos de Colossenses, é que a oração deve ser vigilante. A palavra vigilante, olha ali, está escrito no versículo 2, vigiando com ações de graça, perseverando na oração e vigiando com ações de graça. A palavra vigilante é justamente o contrário do espírito sonolento, do folgado, do desatento, do desligado. Eu preciso ser vigilante. Neemias disse que eles puseram homens de oração ao redor dos seus inimigos. Neemias capítulo 4, versículo 9. E esses homens ficavam orando de dia e de noite. Neemias conquistou grandes coisas no nome do Senhor dos Exércitos. O feito maior dele foi a reconstrução. E ele fez isso em tempo recorde. Jesus alertou aos seus discípulos a necessidade de orar e vigiar. Marcos capítulo 13, versículo 33, capítulo 14, versículo 38. Sabe, queridos, Pedro não vigiou. Quando Pedro não vigiou, porque ele dormiu quando Jesus chegou para ele: ei, fiquem fazendo uma vigília de oração por 1 hora, que eu vou ali orar. Quando Jesus voltou, ele encontrou os seus discípulos dormindo. Sabe o que isso significou para Pedro? Algumas coisas muito negativas. Pedro, ele dormiu. E na hora que ele precisava estar atento, ele usou uma arma errada, numa luta errada, e obteve um resultado errado. Você lembra o que aconteceu? Ele saca da sua espada, corta a orelha do soldado, e ele põe a perder tudo. Logo na sequência, pelo fato dele não ter vigiado, ele seguiu o Senhor Jesus de longe, o negou por 3 vezes, fez juramentos errados, praguejou, porque não vigiou. Será que eu estou falando alguma coisa que eu e você vivemos? A falta da oração
nos leva a vivenciar as mesmas coisas que Pedro vivenciou. Em momentos chaves da nossa história, que nós deveríamos estar vigiando, nós tomamos a espada, onde deveríamos curvar a cabeça e interceder. Precisamos vigiar, para não sermos pegos, desapercebidos. Precisamos vigiar porque o nosso inimigo, Satanás, luta contra nós, fazendo com que nós sejamos superficiais nas nossas orações. Ele luta para fazer com que o meu e o teu coração caiam numa rotina de oração e uma prática de orações pré-programadas, que fazemos como que no piloto automático. Certamente você tem uma oração pronta para as refeições, não tem? Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pelos alimentos, em nome de Jesus, amém. Mas que essa não seja só a sua oração do dia. Vigie para que isso não seja o que leva você a ter uma vida, e eu vou usar uma palavra aqui que é como que um soco bem dado no queixo. Cuide para não ser religioso, meu irmão, minha irmã. Cuide para que as suas orações não sejam frias, rotineiras. Porque as orações frias e rotineiras, elas não atendem às nossas necessidades. Muito pelo contrário, elas vão colocando-se como que um distanciador entre nós e o Deus Todo-Poderoso. Terceira percepção que eu tenho é que as minhas e as tuas orações precisam ser cheias de ações de graça. Paulo estava na cadeia, meus irmãos, e ele manda uma carta, um e-mail, hoje seria por e-mail. Ele diz para os irmãos de Colossenses, e nós estamos apenas no versículo 2, tem muita coisa ainda para ser lida aqui. Ele diz assim: perseverem nas suas orações, vigiem com ações de graças. O agradecimento é uma das marcas dos verdadeiros cristãos. Se você tiver com a sua Bíblia aí em Colossenses, olha, o capítulo 1, o versículo 3, o que Paulo fala: dando sempre graças a Deus Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quanto oramos por vós. Paulo faz oração pelos Colossenses, versículo 12, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Se você for olhar o capítulo 2, o capítulo 3, cada pouco tem um versículo onde Paulo fala com ações de graça. Paulo tinha essa prática da oração, agradecida a Deus constantemente, e ele estava preso. E mesmo preso, ele tinha gratidão no seu coração. Os pés de Paulo estavam presos com correntes, mas a mente, ela estava lá no céu. Queridos, pensa comigo, quando nós ficamos sabendo que teremos que fechar as igrejas, que não teríamos mais contato afetivos, eu fui contaminado por isso, e eu tenho certeza que você também foi, um desânimo. Como vai ser? De que maneira nós vamos nos relacionar agora? Como será? E eu conversando com uma pessoa, essa semana ela disse: Jackson, sabe para onde que agora nós estamos olhando as pessoas? Nos olhos. Porque tem uma máscara logo abaixo dos olhos, e nós olhamos nos olhos das pessoas agora. Eu vejo que existem muitas oportunidades que Deus está nos dando, mas tem algo que destrói a vida de oração. E o que destrói a vida da oração é um negócio chamado murmuração. Já ouviu isso? Já ouviu? Você que está em casa, já ouviu isso? A murmuração destrói a vida de oração. Mas olha para a tua vida, olha para nós, quantas coisas boas Deus já nos deu. Agradeça a Deus.
Ô Senhor, obrigado porque hoje tem um culto. Porque eu tenho um computador, um celular, porque eu posso estar aqui no culto driving, porque eu posso ouvir a Tua palavra e ser edificado por ela. Queridos irmãos, engana-se aquele que acha que o louvor, a gratidão é o resultado da vitória. Não. O louvor, a gratidão é a causa da vitória. Nós só alcançamos vitórias se começamos a agradecer a Deus pelas situações que estamos vivendo. No domingo passado eu te sugeri para que você lesse a carta de Tiago. Quantos aqui leram a carta de Tiago durante essa semana? Eu vou baixar a mão aqui. Eu li. Quem leu? Então, nós aprendemos da palavra do Senhor quando buscamos nela. Engana-se, meu irmão, que o louvor só deve ser dado quando houve a vitória. O louvor deve ser dado antes, durante e depois. Quando nós louvamos, quando eu e você louvamos, Deus desbarata os nossos inimigos. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 22. Deus havia dito aos seus seguidores, o povo de Israel, e ele falava: canta aí pessoal, louvem. E quando eles louvavam, Deus dava a eles vitória. Meu irmão, não para de cantar não. Canta, louva a Deus, engrandece a Ele por tudo que Ele tem feito, seja coisa boa, seja coisa ruim, seja coisa mais ou menos. Louve a Deus, agradeça a Ele, engrandeça o nome dEle. A quarta observação que eu faço é que a oração deve ser intercessória. Orar pelos outros. O versículo 3 diz assim: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. O apóstolo Paulo tinha consciência da necessidade de oração e faz um pedido aos seus irmãos: orem por nós. Ele sabia da importância da oração. Ele sabia que as pessoas, quando oravam por ele, elas estavam juntas dele na hora da pregação da palavra. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9. A oração é a chave que abre as portas para que nós possamos anunciar o Evangelho de Jesus na vida dos outros. As orações que sobem do altar para o trono de Deus, descem do trono para a terra, em termos de intervenções soberana de Deus na história. Agora me veio algo à cabeça. Quantos de nós oramos? Eu nunca tinha orado e eu vou passar a orar, para que Deus dê sabedoria aos cientistas, para que eles achem a cura, não só para o coronavírus, mas para tantas outras enfermidades que tem. Nós oramos pouco por essas pessoas. Eu confesso que nunca tinha orado por eles, mas vou começar a orar. A gente ora para que os médicos curem, a gente ora para que o remédio cure, mas a gente esquece de colocar esses cientistas que estão lidando com as doenças para achar uma cura certa. Oremos por esses também. A oração que sobe então para o altar do Senhor, ela pode voltar, ela voltará, trazendo uma intervenção nas nossas histórias, na história do mundo. Paulo só pedia para a igreja que orasse por ele. Ele não pediu, não conseguimos perceber aqui Paulo pedindo para que ele fosse liberto da cadeia. Nós não vemos Paulo pedindo para que o resultado do julgamento fosse intervido por Deus, mas ele pede para que Deus desse a oportunidade para que a palavra dele fosse pregada. Diferente, né? Muito diferente. O apóstolo Paulo, ele olha para as situações e ele fala: Deus, eu quero pregar,
E ele fazia isso porque ele vivenciava de um relacionamento íntimo e muito próximo com o Senhor. Olha o versículo 4. Para que eu o manifeste como devo fazer. Para que a palavra de Deus, o mistério de Jesus Cristo, pelo qual ele estava algemado agora, pudesse se manifestar através da vida dele. Ele fazia essa oração. Para o apóstolo Paulo, o mais importante era ser um ministro fiel do que um homem livre. Paulo estava preso, mas a palavra de Deus não estava algemada, ela seguia. As orações da prisão não eram preocupação por quanto tempo ele ficaria ali, mas para que as portas fossem abertas para a pregação do Evangelho. Paulo fez da sua cadeia o seu púlpito. Ele disse para a igreja que quando a igreja orava por eles, em seu favor, as pessoas estavam associadas a ele no seu ministério da pregação da palavra. Paulo ganhava o coração dos soldados pretorianos para Cristo, enquanto estava na cadeia. Filipenses capítulo 4, versículo 22. E Paulo falava que existia uma urgência na pregação, os versículos 5 e 6. Ele diz assim: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades, vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. A urgência do testemunho, Paulo nos chama a atenção. Meu irmão, minha irmã, nós devemos nos portar com sabedoria com aqueles que são de fora. Isso diz respeito à nossa conduta diária. Eu preciso ser o mesmo aqui na igreja, na minha casa, no trabalho, na faculdade, na escola. Eu não posso ser diferente em qualquer ambiente. Eu tenho que ser o mesmo. E aí a própria palavra nos chama a atenção dizendo assim, que seja o seu sim, sim, ou o seu não, não. E o que passar disso é do maligno. Eu preciso dizer sim para o Senhor, aqui na igreja, na minha casa, com a minha família, em todos os lugares que eu estiver. Eu preciso ser assim. Não posso ser diferente, porque se eu for diferente ou agir diferente, eu não serei um bom testemunho. Sabe, meus irmãos, as pessoas que não são de Cristo, elas nos observam. E elas ficam olhando para a gente, para ver como nós agimos nas situações, nas circunstâncias, para ver se nós tropeçamos em alguma coisa. Nós estamos sendo observados constantemente, no nosso andar, no nosso falar, na nossa vida cotidiana, e tudo isso precisa estar em harmonia, para que o nosso testemunho seja eficiente e eficaz. E aí no versículo 5 Paulo fala, aproveitai as oportunidades. Meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo num tempo de grandes oportunidades. Oportunidades de anunciar a palavra do Senhor Jesus, oportunidade para sermos exemplo, oportunidade para interceder por pessoas. Nós estamos tendo oportunidade de ser sal e luz na nação. Nós estamos tendo tantas oportunidades. Precisamos ter então um viver irrepreensível em todas as esferas, nas palavras, no comportamento, no namoro, no casamento, nos negócios, no estudo, no trabalho, no testemunho. Eu preciso ser irrepreensível, nós precisamos ser irrepreensíveis, para que aproveitemos as oportunidades de anunciar as boas novas do Evangelho para as pessoas.
Eu já estou concluindo. A palavra grega, kairos, está relacionada ao tempo. Mas ela pode ser traduzida como que um tempo de oportunidade. Não marcado pelas horas, pelos minutos e pelos dias. Mas uma oportunidade, uma porta aberta para o serviço do Evangelho. Para anunciarmos as boas novas do Senhor Jesus. Para mostrarmos para as pessoas que aquele que nele crê tem esperança e vida eterna. Meus irmãos, nós precisamos ter uma palavra boa e certa para cada circunstância. E como obteremos uma palavra boa e certa para cada circunstância? Quando estamos ligados ao Pai. Quando estamos alicerçados na palavra dEle. Não só na caixinha da promessa. Sabe aquelas caixinhas da promessa que você tem lá na sua casa, que você já deve ter ganhado no dia do aniversário teu? Que você vai lá e pega, hoje é o Salmo 23, não. Não é ser cristão da caixinha da promessa. É ser cristão da promessa. Da promessa da vida eterna. Da promessa de ser testemunha. Da promessa de ser fiel até o fim. Paulo aproveitou a sua prisão na Roma para evangelizar, para escrever as cartas à igreja. Queridos, nós precisamos ter então uma palavra certa. O versículo 6 diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável. Que a minha, o meu e o teu falar sejam sempre agradáveis, sem escândalos, sem contendas, sem indiferença, sem murmuração, sem provocações. A palavra do cristão precisa ser verdadeira. A palavra dos cristãos precisa ser oportuna, edificante, agradável. É isso que o Senhor espera de nós. É isso que o apóstolo Paulo fazia. E daí ele conclui dizendo assim, que a nossa palavra precisa ser temperada com sal. Olha lá, se você põe muito sal na comida, ela vai ficar boa? Não. Se você não coloca nada de sal, a comida vai ficar boa? Não. Então aqui a palavra precisa ser considerada o tempero, que não é nem de mais, nem de menos, porque de mais fica ruim, e de menos também. Então que nós sejamos moderados, mas praticantes da palavra do Senhor, temperada, uma palavra agradável, que edifica o coração das pessoas. Meus irmãos, não basta ganhar uma discussão, precisamos ganhar as pessoas. A discussão, deixa para lá. Ganhe as pessoas, ganhe o coração das pessoas, ganhe a confiança das pessoas, seja agradável, seja exemplo, pratique a fé, ore mais, considere as oportunidades que estão diante de nós, consideremos as oportunidades que estão diante de nós e alcancemos o coração das pessoas. Que assim Deus use a sua vida com perseverança nas suas orações, vigiando para que elas não sejam repetitivas, frias, desconexas. Que você cresça em ações de graça. A nossa live das escolhas da quarentena de quarta-feira passada foi sobre isso, ser agradecido, agradecer a Deus por aquilo que temos e não reclamar por aquilo que nos falta. Considerar que nós estamos diante das pessoas e elas estão nos vendo. Vigie então, para que você não seja levado nem para lá e nem para cá, mas que a sua palavra seja agradável e que o seu testemunho alcance o coração das pessoas, no nome de Jesus. Feche os teus olhos para uma oração, por favor. Senhor Jesus, nós te louvamos por essa tua palavra. Nos ajuda, Pai, a sermos
perseverantes na oração, vigilantes, que das nossas bocas saiam ações de graça constantes, que nós possamos aprender com o Senhor, que nós possamos edificar as pessoas com as nossas atitudes, palavras e o nosso testemunhar. E que se nós, por acaso, estamos negligenciando o Senhor em oração, que nessa noite o Senhor nos desperte com essa tua palavra. Que nessa noite o Senhor nos chame a voltarmos a praticar a oração, de fato que seja como que um aroma suave ao Senhor, colocando fogo no altar, o fogo da oração, que agrada ao Senhor, que aquece o seu coração e que nos enche de esperança. Que as nossas vidas sejam impactadas pelo exemplo de Paulo, um homem de cadeias, que estava preso, que testemunhou, que ofereceu a sua vida em total sacrifício ao Senhor. Que nós possamos olhar para isso e mudarmos a nossa prática, e edificarmos as nossas vidas na Tua palavra, na Tua presença, quando buscamos em primeiro lugar, no nome de Jesus. Amém. Antes da gente ir embora, vamos cantar mais uma música? Quem concorda, dá uma buzinadinha aí. A segunda. Tu és bom. Amém. Que possamos perseverar na oração e entender que esse é o canal direto nosso com o nosso Pai, né? Que não tem coronavírus, né? Nós podemos orar sossegado, bastante à vontade. E sempre lembrar que a vontade dele é boa. Vamos dizer antes de nós irmos para casa e nós encerrarmos esse momento nosso como igreja, que o Senhor é bom? Tua misericórdia pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é Bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é Vamos mais uma bom, vez. Deus é bom o tempo todo. o tempo todo. Deus é bom. O tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Por tudo que és. Mais uma vez. Por tudo que és. Deus é bom. Aplauda, buzina.
Aleluia! Sim, Pai, o Senhor é bom o tempo todo. O tempo todo o Senhor é bom. Que nós saímos com essa palavra no nosso coração, motivados a buscar o Senhor em oração cada vez mais, sabendo que esse é um canal direto que nós temos com o Senhor. Pai, que seja uma semana abençoada debaixo da Tua graça, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, que está bem perto, e as consolações do Teu Espírito Santo estejam conosco nos momentos de dificuldade, em todos os momentos. E o Senhor se faça presente nas nossas vidas. O Senhor já disse que estaria o tempo todo conosco. Que nós possamos, então, estar o tempo todo com o Senhor. E o Senhor nos leve em segurança. O Senhor nos dê uma semana abençoada. No nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Tenha uma excelente semana na presença de Deus. Amém? Amém.